Como aumentar a nossa inteligência musical? Olha só, tem algumas coisas que a gente tem mais facilidade, tem outras que nós temos um pouco menos. E eu percebo que as pessoas, quando vão aprender algum instrumento musical, quando querem entender mais música, sempre me dizem: nossa, porque é muito difícil, precisa de ter muito talento para aprender isso, e eu não entendo nada de música, e que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas, gente, pensa comigo, música é uma coisa que usa o sentido que a gente aprende desde criança a usar ele, que é a audição. É um dos sentidos básicos da nossa vida. A gente aprende matemática, que é uma coisa muito mais, assim, tem que ter imaginação para você conseguir pensar uma coisa, juntar uma coisa com a outra, tá certo? Que a gente traz para o mundo físico, né? 1 mais 1 é 2. Mas, assim como matemática, português, pintura, qualquer tipo de coisa, existem artifícios que fazem a gente compreender melhor as coisas. Na música também tem. Na música também tem, e não é difícil. Então vamos lá. Vamos começar então primeiro levando essa compreensão de que as coisas têm características, que as coisas têm maneiras de se fazer, de se modelar, que a gente pode atuar através delas, em compreendê-las. Vamos levar para coisas que a gente já está mais familiarizado, como por exemplo cor. Então você consegue perceber com facilidade que o vermelho é diferente do amarelo, que é diferente do azul, que é diferente do verde, que é diferente do roxo, né? E a gente começou a ter artifícios, começou a conseguir modelar essas cores de várias formas. E a gente só conseguiu modelá-las porque a gente compreendeu as características dela, que compõem as cores, que a gente percebendo a diferença entre elas, olha só, olha bem, a diferença das coisas é o que faz a gente compreender o mundo. Então a gente consegue perceber a água, se ela está quente ou se ela está fria, ou está gelada. A gente consegue perceber se a cor ela é mais intensa ou menos intensa, se é vermelho ou se é azul. A gente consegue perceber a diferença das coisas e essas diferenças que nos permite compreender as coisas. Então, através da comparação de opostos, a gente consegue uma compreensão, né? Então tá. Então a cor, por exemplo, tem 3 características básicas que a gente tem para poder modelá-las. Então é a matiz, que é essa diferença entre vermelho, azul, verde. Tem também o brilho ou o valor, a luminosidade da cor, que é se ela se aproxima mais da cor branca ou se ela se aproxima mais da cor preta. Que é se ela é mais escura ou se ela é mais clara. Então, você consegue ter essa variação dessa característica do brilho. Você consegue ter a variação do brilho. E tem a variação da saturação da cor, que você consegue compreender, você consegue perceber na cor se existe mais daquela cor ou menos daquela cor. Então, se você tem uma cor pura, você tira a saturação dela misturando o cinza, que é onde é a ausência de saturação de cor, é o cinza. Então você mistura o cinza, aquela cor vai ficando cada vez mais fraca, menos saturada, menos viva. Quando você coloca mais daquela cor, aquela cor vai ficando mais presente. Não necessariamente ela fica mais brilhosa, que o brilho faz com que ela apareça mais, tenha mais luz, né? A luz branca do sol permite que a gente compreenda as cores. Enfim, cores. Vocês compreenderam que através das características das cores a gente pode brincar e modelar com as cores. Então vamos modelar e compreender as cores, né? Vamos pensar em outra coisa, uma coisa mais palpável, que é o próprio tato. Então quando a gente fala sobre superfícies, quando a gente fala sobre qualquer coisa, é fácil para a gente identificar uma superfície, por exemplo, que é macia. A gente põe a mão num veludo e sabe que ele é macio. A gente sente isso no nosso corpo. A cor a gente vê, então a gente sente logo de cara. Por exemplo, então, a gente consegue perceber se tem uma superfície que é dura. E eu consigo transmitir isso para vocês e vocês conseguem saber do que eu estou falando. Então, por exemplo, imaginem uma superfície que seja
rígida, que seja dura, que seja lisa, né? Que não tenha nenhuma ruguinha, que não seja rugosa, que não tenha aspereza, seja lisa e seja dura. A gente pode imaginar algumas coisas, como por exemplo o mármore. Mármore bem polido, ele é liso e é duro, né? Tem ligas metálicas que são assim, o aço inox, por exemplo, ele é rígido e ele é liso. A não ser que ele tenha, né, oscilações ali e ele seja rugoso. Então, através das características e através das compreensões que as comparações entre diferentes características da mesma coisa trazem pra gente, a gente consegue ter nuances e perceber como que a gente pode modificar aquelas coisas e como que a gente pode transmitir aquelas coisas, né? Através de uma vontade. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma cama boa de se dormir, eu quero que ela seja macia, eu quero que ela não seja muito dura, né? Então, através disso eu consigo modelar as coisas para fazer o que eu quero. E a música é a mesma coisa. Então, quando você fala assim, ai, professor, eu não estou conseguindo ouvir, eu falar para qualquer um, eu não estou conseguindo ouvir a diferença entre o Fá e o Fá sustenido. É porque ainda você não está familiarizado com a característica do som que permite que o Fá sustenido seja diferente do Fá. Então, se você não consegue perceber a diferença entre um acorde maior e um acorde menor, você não consegue perceber a diferença se foi um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, é porque você ainda não está familiarizado ou não está consciente daquela característica do som que está regendo aquela situação, ou que está sendo modificado. Então vamos lá, lembra, recapitulando tudo. Como que a gente aprende? Através de comparação. Através de pegar uma coisa que é de um jeito e o extremo oposto dela, ou um oposto dela, uma coisa que é diferente dela. Quando a gente vê as duas situações, a gente acha o meio e fala assim, bom, então para lá é uma coisa, para cá é outra, você consegue perceber aquilo. Quando a gente compara, a gente consegue perceber a situação. Então, como ter inteligência musical? Comparando. Então a gente pode começar a perceber que algumas coisas no som mudam. Agora, por exemplo, eu mudei o meu tom de voz, mudei o tempo do que eu estou falando. Então, a duração da minha frase, ela está diferente. A duração das palavras que eu estou falando, elas estão um pouquinho mais duráveis. Estão um pouquinho mais suaves também. O que é essa suavidade? Então a música e o som, né? A música é a arte dos sons. Quando a gente consegue fazer arte com o som. Então o som, ele tem algumas características próprias que a gente pode mudar, pode modelar e transformar naquilo que a gente quer. E que a gente pode perceber, compreender, falar e o outro entender do que a gente está falando. Quando eu falo assim, olha, faz um som mais agudo, sobe, né, em instrumentos que não tem marcação de traste, como o violino, por exemplo, é muito fácil isso. É muito comum, na verdade. A pessoa fala assim, sobe um pouquinho a afinação. Você fala, poxa, subir para onde? Eu tenho um som sobe e desce? Sobe e desce. Então, basicamente, nós temos 4 características do som. 4 características, 4 coisas no som que a gente pode mudar e pode comparar. Uma delas, vamos enumerar aqui em qualquer ordem, não tem problema. A primeira que a gente vai falar é altura. A altura do som, como eu acabei de dizer. O som tem altura, sim. Tem, um sobe, outro desce, tem altura. Segunda característica, duração. Que foi o que eu dei de exemplo. A minha fala começou a ficar mais espaçada e as sílabas durarem um pouco mais do que antes que eu estava falando, que estava mais rápido. Duração. Terceira característica do som que a gente pode falar é intensidade. Ou o som, ele é mais forte ou ele é menos forte. Então, intensidade. Volume. E a outra característica do som é o timbre, a última. São 4.
altura, duração, intensidade e timbre. Bom, eu não vou me aprofundar muito sobre as características do som, porque justamente esse vídeo é para você ter uma noção de como você pode aumentar a sua percepção da música, a sua percepção do som. E, assim, ter uma inteligência musical maior, de saber lidar com o som. Daí que você sabe modelar o som. Então, através dessas 4 características, a gente consegue modelar o som, a gente consegue explicar para alguém qual som que a gente quer, e a gente consegue assim então fazer a arte dos sons, que é a música. Então, se você já sabe o que significa cada uma dessas características, escreve aí no comentário pra gente, para deixar pra gente, para quem ainda não sabe, pra gente poder discutir, pra gente poder pensar, refletir, comparar as coisas e assim criar novos conhecimentos, comparando coisas diferentes, a gente cria novos conhecimentos. E se você não sabe, então aguarde para os próximos vídeos que a gente vai falar sobre cada uma delas, tá bom? Então, até a próxima e bons estudos!